essas condições da pandemia, ela traz algumas questões muito importantes a respeito da vida infantil, né, das crianças. Então a gente vai ver algumas delas, né, algumas dessas questões. Uma é sobre a questão do espaço, né, da criança, que é muito ligado à presença de outras crianças. Então o universo infantil, né, ele precisa estar envolvido com outras crianças, porque a linguagem adulta, ela não entende a linguagem infantil. Quando a linguagem adulta se instaura, né, é uma ruptura com o tipo de linguagem da infância. Então as crianças, elas se comunicam muito melhor entre elas, né? Só que isso tem um conflito, né, não só em relação à pandemia, que é a questão da linguagem dos pais. Então a criança, ela tem códigos, né, que precisa, né, da presença, da convivência com os pais para se desenvolver, né, porque esses códigos da linguagem, né, em comum entre a criança e os pais precisam da convivência para se desenvolver. Então tem um conflito, né, entre a necessidade da criança estar com os pais e a necessidade dela estar num ambiente com outras crianças, o que é muito difícil de se compatibilizar numa metrópole hoje em dia. Então essa pandemia, ela trouxe as crianças para a convivência doméstica, né, para a convivência com os pais, que em muitos casos tem sido muito importante, né, esse tipo de cotidiano, esse tipo de convivência, né, a procura, né, ativa de interação, né, de adaptação mútua a esse novo contexto, a esse novo ambiente. Portanto, esse código, né, essa linguagem infantil, como que é essa linguagem, né? Ela se liga muito mais àquilo que a gente chama de paralinguagem. Quer dizer, enquanto a criança não desenvolve os símbolos, a linguagem propriamente dita, ela é muito atravessada, né, pelos cheiros, né, pelo tom da linguagem, pelo ritmo da linguagem, a maneira como se fala. Então, se a gente fala muito alto para uma criança, ela não escuta, né, ela escuta com uma espécie de microfonia, né, ou se a gente fala muito rápido, também ela não entende. Se a gente usa uma linguagem de adulto, né, ela não acompanha. Quer dizer, então, muitas vezes, uma criança é tida como desobediente, quando na verdade ela não está entendendo, né, o que está sendo dito, porque, né, a maneira como se diz, né, não condiz com a forma como uma criança entende, né? E tem muitas dessas interações que começam, né, anterior ao útero, anterior e depois, né, durante o período uterino, também se desenvolvem, né, uma série de interações da criança com o ambiente, onde ela vai se adaptando. Então o mecanismo adaptativo de uma criança é muito forte. Só que muitas vezes, né, essa adaptação não é possível e a gente tem vários tipos de adoecimentos, né, de conflitos, né, que se constituem numa criança porque, né, aquilo que a criança traz, né, o real que uma criança representa, não tem condições de se adequar, de se adaptar ao ambiente, né, aonde ela vem se desenvolver. Porque uma criança, ela começa sempre na linhagem das famílias, muito antes dela se constituir, né, ela vem sendo desenvolvida, né, tanto geneticamente, emocionalmente, né? Então uma criança, ela tem a singularidade dela e ela traz questões, né, da linhagem dela, né? Portanto, uma criança, ela faz surgir nos pais muitos dos seus fantasmas, né? Uma criança é uma coisa que a gente chama de um analisador, quer dizer, ela faz surgir determinados fantasmas, faz surgir determinados conflitos nos pais, né? Então essa linguagem, né, que vai se constituindo, quando ela se constitui, ela passa a funcionar como uma espécie de filtro, de filtragem em relação aos conteúdos emocionais da criança. Então essa filtragem, ela pode ser mais ou menos porosa em relação às condições de expressão do mundo de cada criança. Então ela passa, né, a ser ordenada, vamos dizer, pela sua educação, pela sua cultura, pela sua família, em mistura, né, com a sua singularidade, né, com o tipo de real que ela traz consigo. Então há
a diferença, né, nesses dois níveis da linguagem, a afetiva e a simbólica. Então, a afetiva, ela se liga, né, a questões de tom, né, a questões... a criança tem muita importância para o cheiro, né, o olfato ele é bem anterior à visão e à audição, né? Então é muito importante, apesar da gente depois, né, reprimir, recalcar, mas ainda para os adultos, né, o cheiro, e principalmente para a criança, isso é muito importante, né, na sua interação com as pessoas. E um outro elemento muito importante, né, para a infância, que agora, de certa maneira, está mais possível, mais ativo, é um tempo. A criança ela precisa de um tempo, né? Esse mito de Deus, né, da criação, onde Deus ele faz o mundo em 7 dias, né? Então toda criança ela precisa de um tempo para construir o seu mundo, né? Uma pessoa ela só pode existir no mundo que ela tenha construído, ela não pode existir no mundo de uma outra pessoa. Então esse mundo ele tem que ser feito, né? Ele tem que ser construído por cada um de nós, né? Então é importante que a criança tenha um tempo. E nessa situação agora, né, doméstica, né, por um lado existe esse tempo, né? A criança ela tem um pouco mais de tempo, porque até então a agenda das crianças era sempre muito cheia, né, de atividades. E tem a presença do virtual, né? O virtual que por um lado, né, ele já existia desde a época da escrita, né, que a escrita já é uma virtualização, a própria linguagem é uma virtualização, o psiquismo, né, uma estrutura virtual, vamos dizer, que representa para nós a realidade, né, portanto a gente vive já muito num mundo virtual, mas agora esse virtual ele está ligado às máquinas, né? E dentro desse processo adaptativo, né, que o homem ele mimetiza a natureza, né? Então os homens da floresta, né, eles mimetizam os animais, agora a gente mimetiza as máquinas, né? As crianças cada vez mais mimetizam as máquinas, que é o mundo com o qual elas convivem, né? E agora, muito intensamente, por conta da educação está sendo feita para muitas pessoas online e tal. Então esse processo, né, virtual, ele cria, né, uma adaptação cada vez maior, uma extensão cada vez maior, uma hibridização cada vez maior entre homem e máquina, né, o mundo das máquinas, né, e o mundo dos homens. E é muito importante a gente considerar, né, que existem muitos tipos de inteligência. Quer dizer, esse universo das máquinas, né, como o universo da escola, né, que é um universo lógico, racional, ele é um dos tipos de inteligência. A gente tem em torno de 10 tipos de inteligência. Então é muito comum, né, que as crianças que tenham diferentes tipos de inteligência tenham maior ou menor dificuldade para se adaptar a esse processo, né, que é muito homogeneizante, né, em relação à inteligência, ao desenvolvimento da inteligência. E nesse momento, né, onde a gente é acossado, né, pelas forças da natureza, onde a gente vive um certo desamparo, né, com as confusões do Estado, então todo mundo sofre um processo regressivo. Então nesse processo regressivo, a gente vive situações que a gente poderia dizer da infância, infantis, né, mecanismos de defesa, mecanismos emocionais mais primitivos, né? Então é um momento, né, em que todo mundo está num estado simbolicamente infantil diante dessas forças, né, que nos acossam e que nos conduzem a esse sentimento muito comum da infância, que é o desamparo, que no caso das crianças, né, ele deveria ser acolhido, vamos dizer, pela maternagem, né, pelos cuidados, e no nosso caso isso é bastante falho.